Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do nosso lar. Sejam bem-vindos para estudar conosco. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo... Qual é o capítulo, Cátia? Capítulo 27. 37, perdão. A preleção da ministra. Todo mundo achou? Uhum. Na verdade, a gente está no meio do quase capítulo, no final do capítulo. Umas 2 páginas antes de acabar. Mas antes de começar, vamos fazer nossa oração. Vamos. Quem Vamos se habilita? Uhum. Rosana, quer fazer? Vamos lá. Pronto, coloquei o som. Vamos relaxar e nos conectar com a espiritualidade amiga aqui presente e visualizar essa luz e essa chuva de luzes caindo sobre nós. E agradecer pela oportunidade de mais um dia em nossas vidas, onde podemos aprender e fazer realizações. E naquilo em que não tivemos muito êxito em controlar as nossas más tendências, que tenhamos mais um dia, mais uma oportunidade, como sempre Jesus nos dá, para sempre evoluirmos, ou nessa encarnação, ou na próxima, sempre estamos no caminho da luz. Que Deus nos mantenha na retidão e sempre crescendo, aprendendo e evoluindo. Que assim seja. Eu coloquei todo mundo mudo, só para prece. Bom, só para a gente lembrar, né, da semana passada e da outra, a gente estava nesse capítulo 37, que o André Luiz estava nesse local onde a ministra veneranda faz as palestras dela, que são algumas pessoas que podem participar, né, de conversar diretamente com ela. Quem quiser fazer pergunta tem que mandar. Não pode falar direto com ela por uma questão de ordem. E a ministra veneranda, que pese o nome, né, ser um pouco mais antigo, ela espalhou, né, ela tinha um semblante juvenil, né, bem nobre, bem jovial. E ela estava falando do pensamento, né, na palestra dela, falando da linguagem universal, que a gente não tem noção do poder do nosso pensamento. E estava explicando sobre isso. Todo mundo lembrou? Eu lembrei. E nós paramos no trechinho. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas. Todo mundo achou aí? Achamos? Então vamos lá. Antes de começar, boa noite para quem está com a gente também, Dona Cristina, Sueli. Registrando a presença da turma aí, que depois vai contar em bônus horas, viu? Quem não falar presente aí... Vou começar lendo, tá bom? Trechinho. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. Mas, com frequência, agimos exclusivamente no terreno... Ora, coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições
cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa... Só um minutinho, Kátia. Alguém está falando que está sem som. Estamos sem som? Vocês estão ouvindo? É que vocês saíram. Voltaram. Vocês saíram, não deu para pegar o começo que vocês falaram. A imagem de vocês parou. Eu acho que teve uma queda aqui. Vamos voltar? Vamos, acho que é melhor. Então vamos. Voltando. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo. Ele continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaremos habitação de micróbios destruidores. Tá bom um pouquinho? Vamos. Então, aqui tem vários pontos interessantes, né? O primeiro que a ministra traz para a gente é que a gente tem esse hábito, né, de falar muito. Uhum. A gente fala, a gente que vem da Igreja Católica, né, da religião católica, a gente tem muita oração que a gente mais decora do que entende, e a gente fala muito, né, e age muito pouco. E na Bíblia mesmo, né, tem essa citação de que Deus continua criando, né, ele descansou e continua trabalhando. Então, o Senhor da vida não para. Né? E a gente tem, dentro da doutrina espírita mesmo, várias passagens, né, no Boa Nova, aquela questão de Jesus, que ele chama o Pedro para continuar trabalhando. Ele diz, fica aí que eu vou voltar para a terra, enquanto tiver gente sofrendo lá, eu preciso trabalhar. Então, a gente tem essa questão de trabalhar, falar muito e trabalhar pouco. E a gente esquece também que antes da ação existe o pensamento, né? A gente nutre o nosso pensamento de uma forma viciosa, assim, né? Já está tão acostumado que a gente nem pensa nisso, nem pensa no pensar, né? No pensamento, como a gente cria, como a gente usina energia ruim o tempo todo, né? E aqui ela dá um exemplo, né, dos pensamentos criminosos, geram energias, geram ações negativas, criminosas, e a mesma coisa para os pensamentos bons, para as energias boas que a gente produz quando tem um pensamento bom e gera ações boas. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu só assim, eu acho que a questão do pensamento, né? No começo ele fala, né, também não só do pensamento, ele fala da questão do aprendizado, que no mundo, né, a gente é colocado de uma certa forma em várias escolas, né, para aprender. Só que não adianta, o aprender é a tradução entre conhecimento e prática. Então, se a gente só fica repetindo aquele conhecimento de uma forma mecânica, até como a Kátia falou da questão, fez um paralelo aí com as orações, às vezes, mecânicas que a gente faz, isso não produz nada, né? Então, a gente tem que usar a teoria, transformar esse conhecimento em prática, em ação ativa, e isso vale para o nosso pensamento também, né?
que tem que mudar o nosso pensamento em termos de sentimentos bons, né? De vibrações boas, né? E a gente aprende e melhora quando pratica, né? De que vale a teoria sem a prática, né? Com certeza. Aqui, o senhor quer falar alguma coisa, seu Patrício? É que é interessante, enquanto a dona Rosana está falando, que o que nós podemos é modificar sempre. Por exemplo, no nosso pensamento fixo, na maioria das vezes nós objetivando uma determinada coisa e ela não vai dar, não vai ter uma boa produção ou uma mudança se nós mudar a direção da construção daquilo, do objeto. Mas no pensamento, nós podemos mudar do jeito que nosso sentimento sugere que a gente muda a nossa fala. Na maioria das vezes, nós podemos mudar a nossa fala, o nosso sentimento e dar certo naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer. O passo que não é a mesma coisa na prática. Não sei se eu me fiz para entender. Interessante, não, sim. Interessante. Seu Bernardo quer fazer alguma colocação? Não, Cláudio, tudo bem. Aqui, eu só gostaria de acrescer a tudo isso. É impressionante como o André Luiz, a doutrina espírita, ela tem essa capacidade de esmiuçar, essa capacidade de tirar o véu da letra de muitas passagens de Jesus do Novo Testamento. Porque esse trecho aqui nada mais denota aquela passagem de Jesus Cristo, quando ele diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, alcançarão o reino dos céus, entrarão no reino dos céus. É exatamente o que a ministra está falando. Porque não basta você fazer a prece, não basta você falar, não, Jesus me protege, Deus me protege, eu tenho Deus comigo. Mas se só ficar na palavra, isso não vai ter um efeito prático da efetiva proteção, do auxílio dos benfeitores espirituais. Então, isso daqui retrata exatamente essa passagem de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque não basta a palavra, é necessário o verbo, é necessário o agir, é necessária a prática. E às vezes a gente passa por situações aflitivas, por certos percalços na vida, e a gente não vê a hora de sair. A gente não quer, a gente não aceita aquela dificuldade. Mas é naquela dificuldade, naquele sofrimento, é que a gente está, o quê? De alguma forma, forjando, aquela forja que está burilando aquele espírito para ficar luminescente. Que nem no minério com ouro. Você vai pegar uma pepita de ouro, ela está cheia de sujeira, de pedra, ela precisa passar por uma forja, precisa passar por todo um processo para reluzir aquele ouro. O espírito acontece a mesma coisa com relação aos nossos vícios. Então, é bem isso. Então, a gente precisa começar a compreender o verdadeiro sentido da aflição, da dificuldade, para a gente, pelo menos, não significa que a gente vai amar. Ai, como eu amo estar em aflição, como eu amo ter doença. Mas, pelo menos, saber cuidar disso com resignação, com esforço, com dedicação, porque a dor é difícil. Ninguém gosta, todo mundo se incomoda de passar pelo sofrimento. Mas a partir do momento que você entende, a forma como a gente passa pelo sofrimento é diferente. Já é diferente. Então, eu acho que ficou bem claro com relação a essa questão da prática mesmo aqui. O que vocês acham? Eu acho que você tem toda a razão. Eu não, Jesus. Eu incluiria na sua fala, Flávio, que o jugo fica leve. Perfeito. Né?
Porque a partir do momento que a gente compreende a dor, compreende o sofrimento e olha para ele e vê que aquilo que está me forjando e me tornando melhor, a gente tem uma tolerância maior, né? E aí a gente consegue, como a gente compreende todo esse contexto, aquele sofrimento é aceitável, é difícil, mas é aceitável e a gente sabe que tem um propósito maior e por isso se torna mais leve. Esse mecanismo divino é incrível, né? Porque realmente, a partir do momento que você começa a compreender e aceitar, aquela dificuldade já não é tão dura como se não tivesse nenhum entendimento, né? É aquela coisa assim, né? A gente chega, quando a gente era criança, né, na escola, a professora chegava e falava, hoje vai ter chamada oral. Normalmente a gente ficava desesperado, não ficava? Por que a gente ficava desesperado? Porque a gente não estudou a matéria. Nossa, meu Deus, eu vou mal. Né? Não era uma aflição, não era um desespero, não dava um desespero, eu ficava desesperado. É verdade. Não podia ouvir falar chamada oral, para mim era um pavor. Agora, se eu estudo antes, se eu estou preparado, a professora chegar, chamada oral, tranquilo. Pelo menos eu vou conseguir, de alguma forma, responder, eu vou conseguir tirar a nota. E a mesma coisa acontece com os processos de aflitivos. Essa questão do fardo pesado. Se eu não estudei, se eu não sei de nada, eu entro em pânico, eu entro em desespero. E o fardo se torna muito pesado. E esse fardo pesado, às vezes, descamba para certos atos pesarosos, atos tristes que muitos irmãos estão cometendo, que é suicídio, vão descambando para condutas mais desequilibradas. E quando você tem essa compreensão, é como se você tivesse estudado para chamada oral. Você já vai mais tranquilo. Vai ser difícil? Vai, mas você já... Realmente, é um mecanismo divino muito, muito interessante isso. Só também aqui, a Valéria, o som tá ok. A Valdecira dando boa noite também. Boa noite a todos. Vamos mais um pouquinho? Vem para nós, seu Bernardo. Você parou no Peculiares? O pensamento é força viva. Ah, tá bom. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Certos nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, presidindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamos-nos uns com os outros em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos ciclos planetários, com maior bagagem evolutiva. Incrível, né? Continua ou não? Vamos parar um pouquinho. Fala aqui. O que vocês acham? Então, o pensamento seu tem que ver para onde você está dirigindo o seu pensamento, né? Porque ele fala, você pode fazer como transformar homens em anjos, ou então em diabólicos, né? Onde seu pensamento vai te levar. É mais ou menos isso? Sim. Eu achei... Desculpa. Pode colocar, Rosana.
Isso me lembrou um pouco a palestra da Alzira ontem, que ela falou da rapidez do pensamento, e ela fez isso com uma comparação de como se você apertasse o interruptor da sua casa, em relação à luz, que é muito rápido. O pensamento é muito mais rápido que isso e atinge uma distância que a gente inimaginável, né? Sim. Então, isso que cria toda essa malha, né? Que nos entrelaça, né? É incrível, porque a gente não tem ideia do que é o nosso pensamento, assim, em termos de produção mental para o ambiente em que vivemos. Porque se a gente parar para analisar, hoje existem 7 bilhões de pessoas encarnadas e 21 bilhões desencarnadas. Imaginem 28 bilhões de seres pensando incessantemente. Porque a gente está trabalhando, a gente tá pensando, o pensamento não para, a gente não consegue, né? A gente não consegue. E tudo isso, como você disse, né, Rosana, entrelaçado, os pensamentos eles vão se entrelaçando e vão formando o quê? O ambiente da Terra. Então, se o pensamento é hostil, é de desequilíbrio, de raiva, de angústia, de medo, de sofrimento, isso vai propagar e vai se tornar o pensamento central da Terra. Agora, se a gente começa a mudar o nosso pensamento, isso vai mudar o pensamento planetário. Então, quando a gente fala em transição planetária, em mudança de planeta Terra, a gente está falando em mudanças de pensamento. Mudança, né? Virar uma chave, começar a mudar o nosso pensamento. Então, a nossa lição dentro da transição planetária é começar a cuidar dos próprios pensamentos. Porque, às vezes, eu por uma questão social, eu não tiraria a vida de uma pessoa, porque eu falo, não, eu tenho medo, não vou tirar a vida de uma pessoa, porque eu posso ser preso, eu tenho família, mas e o meu pensamento? Como é que está com relação a um determinado fato? Eu não pratico, mas será que eu não fico pensando? Será que eu não fico pensando, que vontade de matar fulano? Hoje mesmo, eu estava no meu trabalho, eu peguei uma situação lá de um rapaz que ele praticou um crime, e daí ele depois que agora ele vai ser processado, ele teve uma doença. E daí eu já pensei, curou. Né? Mas eu pensei, é difícil a gente segurar, né? E a gente sempre tem essa coisa de vingança, tá vendo? Bem feito. Achando que Deus é punitivo. E, na verdade, Deus não é punitivo. Não é mesmo. Também remonta à palestra de ontem do Evangelho da Alzira, né? Dos duelos. Contendo essas discussões mentais que a gente tem, que a gente sustenta hoje, né? Às vezes sem ninguém saber. Mas a gente está emanando aqui energia ruim. Sim. Interessante. Flávio, né? Oi. Isso aí que você falou, no momento aqui nessa parte que ele fala assim, não sei se é isso que eu entendi. É precedido de forma verbalista especial, que nesse caso era sempre do receptor. Quer dizer, a pessoa que vai, como que vai receber aquilo lá, não é isso? Sim. Sim. No trechinho aqui, ó. Dentro desse princípio, o espírito age vivido exclusivamente na França, poderá se comunicar do Brasil. Pensamento a pensamento, precedindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre do receptor. Sim. Sim. É muito comum. Alguém já passou por uma situação dessa? Você está atrasado num compromisso, está de carro e aparece uma tartaruga na sua frente, dirigindo o carro da frente? É receptor. Você está emitindo uma vibração e aparece, te liga uma pessoa que vai te levar àquela situação. É verdade. As 10 pessoas estão interligadas. Todos nós estamos interligados a essas situações. Então, a gente acaba passando por isso. É muito comum, isso daqui é muito interessante. É muito comum, às vezes, uma pessoa, você está em casa, tranquila,
está em casa tranquilo. Daqui a pouco chega alguém da rua. Ou um pai, ou a mulher, ou a mãe, um filho, um amigo. Chega nervoso, chega estressado. Se todo mundo na casa estiver tranquilo, todo mundo na casa pode ficar estressado. Por causa da emanação da energia daquela pessoa que vai contaminar aquele ambiente. Que vai... Às vezes você nem sabe, nossa, eu estava tranquilo, por que eu estou estressado? Porque entrou na mesma vibração. E é mais fácil a gente entrar numa vibração inferior do que a gente entrar na superior. Porque a gente vive mais na vibração inferior do que na superior. São coisas interessantes que a gente fala, nossa, por que eu estou nervoso? Você nem sabe. Mas depois, se você for parar para analisar, fala, não, mas olha, meu pai chegou estressado aqui, olha só, fiquei também, minha mãe, né? É interessante isso. Só também dando um oi aqui para a Tia Jane. Tia Jane, um beijão para você. Que mais, gente? Vamos mais um trechinho? A gente precisa ter muito cuidado, porque as ações vêm sempre depois aliás, as ideias vêm sempre depois do pensamento. Né? Se pensa, aí depois vem a ideia daquilo que a pessoa, a realização daquilo que a pessoa pensou, e aí é que ela vai decidir a concretização daquele pensamento, né? Então a gente precisa ter muito cuidado no colocar em prática o pensamento, né? Seu Patrício, lá no direito, a gente tem algo que a gente estuda, que a gente chama assim, que é iter criminis, que é o caminho do crime. Todo crime, ele tem um caminho que é percorrido. Como assim, Flávio? Toda pessoa que vai praticar um crime, ela sempre passa por essas fases. Basicamente, são 3 fases. É a cogitação, preparação e execução. O que é cogitação? São essas ideias que começam. Por exemplo, vai roubar um banco. Fala, nossa, olha, começa a vir, eu acho que eu vou roubar um banco, estou sem dinheiro, vou roubar um banco. Daí, começa a vir essas ideias. Daí ele começa o quê? Não, mas daí eu vou ter que chamar fulano para me ajudar, vou ter que fazer isso. Daí ele chama. Daqui a pouco ele começa a preparar. E daí ele vai lá e executa. No direito, a gente só se pune alguns atos executórios de preparatórios e execução. Só que a gente esquece que, em face às leis divinas, a gente já começa a praticar o crime, entre aspas, desde o pensamento. É diferente. É diferente. Porque as ideias vêm após o pensamento. E a gente não consegue esconder de Deus. Do juiz a gente consegue esconder. O juiz vai lá inquirir o criminoso, falar, você pensou em roubar o banco? Não, eu não pensei em nada, eu jamais, não pensei em roubar banco. Como é que vai provar que pensou? Você não consegue provar que a pessoa pensou em praticar aquele crime. Mas para Deus, isso não existe. Ele fala, né, que a gente não está preparado ainda na absoluta pureza mental. Que fala, né? Exato. A partir do momento que a gente tem essas coisas de ruins em relação ao próximo, não é essa pureza mental, né? É no Evangelho mesmo que fala que existem... Oi? Uma das razões está exatamente nisso. Quer dizer, que se a gente raciocinar no pensamento antes de materializar ele em ideias, se ele deve continuar ou não, se a pessoa põe ele em prática, às vezes, antes de raciocinar se deve ou não, é onde vem, quer dizer, o pecado, vamos dizer assim. E daí entra as afinidades, né?
Sim? É, Uhum. Diga-me o que tu pensas e eu te direi quem te acompanhas. Não é? É. Quer ler o próximo trechinho, Rosana? Ok, pode deixar. Está no nosso lar, né? Isso. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedidas por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei a Narcisa surpreendido. O que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Bem interessante, né? Parece o capítulo da próxima novela. Na próxima série, na verdade, hoje em dia, né? É série que se fala, né? Incrível, né? Mas aqui ela falou uma coisa bem interessante, né? Para que a maioria volte à Terra, alguns poucos, né, se preparam para a ascensão em nosso lar, e a maioria dos que estão no nosso lar voltem para a Terra em serviços redentores. Aquilo que a gente sempre escuta, né? A nossa oportunidade de crescimento, né? De ação, de colocar o pensamento em prática, é aqui na Terra mesmo. Uhum. Né? É verdade. Para o nosso lar, né, seu Bernardo? Descansar, tocar harpa, ficar de boa. Mal sabe que está se preparando para voltar. Sentadinho na nuvem. Só sentadinho na nuvem lá. É, né? são aqueles que aproveitaram as oportunidades, né? Para o seu crescimento espiritual. E é engraçado, né? Que a gente fala de aproveitar a oportunidade para crescimento, mas isso exige uma renúncia muito grande, né? Não sei como. Um esforço muito grande, que às vezes a gente não está disposto a isso. Esse é o ponto, né? Uhum. Até porque também, em termos de pensamento, a nossa essência é imperfeita, né? Então, a gente fica controlando todo esse... Tem coisa que você fala, como eu consegui? Você fica até pesando a consciência. Como é que eu consegui pensar isso? Ou por que eu senti isso? Por que eu fiquei com raiva do cara do trânsito que me fechou? Né? Já emiti um pensamento horrível para ele, depois você para... E isso é bonito da doutrina, né? Até falo, né? Isso aqui é bonito da doutrina, porque a gente é um convite a se perceber, né? Há um convite a se perceber, é um convite a você trabalhar você mesmo, né? E interessante que às vezes eu sinto que, principalmente quando a gente começa na doutrina, o sentimento de culpa é muito grande, né? A gente se sente culpado
porque começa a tomar ciência das suas imperfeições, né, somente no começo, quer dizer, a gente tem imperfeição, assim, mas no começo parece que pesa mais, né, porque você começa a cair a ficha, né, aí você começa a se sentir culpado e tal, aí você fala assim, aí, puxa vida, né, eu tenho que melhorar, agora a culpa, só ficar pensando que vai ficar culpado não vai adiantar nada, né, então vamos começar a trabalhar, vamos devagarinho que a gente chega lá, né. E nesse contexto aí que você colocou, Rosana, Kardec ele foi muito feliz, né? Quando ele disse assim: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Então, não significa que nós sejamos perfeitos, que nós não tenhamos defeito. Não. Todos nós, a partir do momento que a gente está encarnado aqui na Terra, a gente tem defeito. A gente não é perfeito. Mas eu acho que é muito importante, é isso daí que você acabou de colocar mesmo. Fazer essa reflexão. Nossa, eu falhei com fulano, eu falhei em tal situação, preciso não fazer mais isso. Não guardar o sentimento de culpa, realmente, porque a culpa faz mal, o sentimento de culpa faz mal, né? Ele é tóxico, o sentimento de culpa. Mas saber lidar com aquela situação e fazer o esforço mesmo de tentar não reincidir, de buscar refletir um pouco mais, de controlar as suas. Então, eu acho que Kardec foi muito feliz, né? Conhece o verdadeiro espírita não pela transformação, mas pelo esforço que ele faz. E ele foi muito feliz também na primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária, e um dos atributos de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. Então, sabendo que ele é justo e bom e o nosso espírito é imortal, a gente fazer um esforço para lembrar disso sempre, para ter forças, para ter ânimo, para vencer esse sentimento de culpa e seguir, e evoluir e crescer. Não ficar preso na culpa, né? Ter esses pilares, essas informações, ter essa certeza de que Deus é justo e bom para conseguir seguir em frente. E acabou nosso tempo. Acabou. Já acabou. Só mandar um beijo pro meu pai também, que está assistindo a gente. Tem que acabar com a música. Bem na hora de acabar. Acabou. Você quer fazer a prece, seu Bernardo? Faz a prece de encerramento aí pra gente. Vamos lá. Vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais esse estudo nessa noite, ao nosso grupo, sempre unidos, e que a gente conserve sempre essa mentalidade, com um pensamento positivo, para a gente cada vez mais angariar coisas boas. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Ana. Boa noite, Que boa assim noite. seja. Boa O meu noite, caiu Patrícia. aqui. Seu caiu um pouquinho. Mas eu estava acompanhando pelo outro Boa celular noite, aqui. Cátia. Boa noite, Flávio. Boa noite, gente. Que Jesus nos Tchau pra abençoe. vocês. Boa noite. Ai. Tchau, tchau. Fiquem com Jesus.